Amigo, irmão Salles. 87,9. Irmão Salles. O trabalho que tem feito sobre essa cidade, falando da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o céu tem visto tudo. E o céu certamente também, no devido tempo, recompensará a tua vida e a tua casa. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, do meu irmão, pastor Gés, a pessoa a qual foi um canal da parte de Deus para que nós estivéssemos aqui. E queridos, eu já quero dizer para você que eu me sinto muito alegre, porque aqui é um cumprimento de uma palavra, de uma liberação de promessa do reinos para a minha vida, que aonde os meus pés não alcançassem, por intermédio da minha voz, o Senhor alcançaria lá e alcançaria vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E prove a Deus na tarde desse dia. Prove a Deus na tarde desse dia. Preparar tudo para mim e para a tua vida. Quero já te convidar, você que tem uma Bíblia, você que pode abri-la. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9, 10 e 11. Gênesis, capítulo 16, versículo 9, 10 e 11, que diz: E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e se sujeitai-vos. Em outras traduções, se humilhai-vos debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: E eu te multiplicarei a tua semente, que será tão grande, que não será e não poderá ser contada, de tão numerosa. Versículo 11. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu está grávida, e gera no teu ventre um filho, que se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, meditando após receber um convite para estar aqui na tarde desse dia, o Senhor muito bradou ao meu coração acerca dessa palavra, a qual nós acabamos de fazer leitura. Mas não podemos tratar dessa mensagem sem antes entender algo. Que nós somos alcançados pela graça. O apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer dessa forma aos Efésios: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não de vós mesmos, mas sim dom de Deus, não de obras, mas para que nenhum homem se glorie. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo aonde precisamos trazer a nossa memória e a nossa consciência que todos os dias, quando nós levantamos e quando nós deitamos, é tudo por conta da graça. Se nós comemos, se nós bebemos, é por conta da graça. Se eu estou aqui na tarde desse dia, prove ao Senhor preparar esse momento, e tudo por conta da graça dele que nos alcançou. E se você está sentado aí ouvindo essa palavra, é porque a graça do Senhor te sustentou até este momento, até a esse exato momento, porque o Senhor tem uma palavra ao teu coração. O texto que ora nós acabamos de ler vai narrar uma história acerca de uma mulher, aonde o texto bíblico vai falar que acerca de um homem por nome Abrão, que tinha uma promessa liberada dos céus para a sua vida, que certamente a esposa dele geraria e daria a ele um filho. E quando falamos de filhos, irmãos, falamos de alegria dentro de um lar.
falamos de momentos bons, e isso eu posso compartilhar com vocês. Porque eu tenho na minha casa a missionária Luna, de 4 anos. E pense em uma menina alegre, que muda o ambiente do nosso lar. A minha esposa, certamente com a missionária Luna, agora está me ouvindo. E eu não poderia deixar de expressar esse momento de quão bondoso Deus foi com o meu lar e com a minha casa, nos presenteando com a missionária Luna. Papai te ama, filha. Que Deus continue abençoando os teus passos. Mas o filho, irmão, quando a Bíblia expressa acerca de um filho, acerca de uma promessa, é porque o céu está olhando para o lar e está dizendo: eu vou trazer alegria, eu vou mudar a situação. Só que logo que nós recebemos a promessa dos céus, tendemos a esperar isso, e muitas das vezes o esperar é dolorido, é machucante, é doído ter que esperar uma promessa. Porque promessa de Deus, ela não muda. E promessa de Deus também tem um tempo determinado. A promessa do Senhor, a qual eu outrora falei aqui, foi uma promessa gerada no ano de 2005. E prove a Deus fazê-la cumprir hoje, no ano de 2026. E olha eu aqui falando acerca de uma promessa que o Senhor liberou para a minha vida. E quando falamos de promessa, irmãos, nós queremos que aconteça. Nós queremos continuar acreditando. Só que o mesmo texto vai dizer que Sara, a esposa de Abraão, não teve a paciência, não teve o equilíbrio diante da promessa do Senhor. E logo ela faz uma proposta ao seu esposo e diz assim: ó, o Senhor tem cerrado a minha madre. O Senhor tem me impedido de gerar. E já que o Senhor está me impedindo de fazer acontecer a promessa que Ele liberou para a tua vida, parafraseando o texto, irmão, ela está chamando o teu esposo para dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui nessa promessa que o Senhor prometeu a quem sabe há 5 anos atrás, há 10 anos, há 20 anos atrás, e não se cumpre. Vamos dar um jeitinho nessa promessa. Eu tenho uma serva que muito eu confio. É uma pessoa que tem se dedicado aqui nas obras da nossa casa. É uma pessoa que não dá um passo sem falar para mim que vai sair, o horário que vai retornar. E eu tenho observado isso nela. E muito tenho me agradado das atitudes dela. Vamos incluir ela dentro dessa promessa. Tome ela como a sua esposa. Deite com ela, faça com que ela gere e através dela a promessa do Senhor se cumpra sobre o nosso lar e sobre a nossa vida. Só que o texto vai ser bem claro em dizer. O texto vai apresentar a mulher como uma serva egípcia e por terceiro dá o nome de Agar. E logo os céus me trouxe a revelação, meu irmão de Jair. Servo é uma identidade dos céus para a minha e para a tua vida. Só os céus é que nos reconhece como servo. Porque o céu conhece o meu e o teu coração. Egípcio é o céu dizendo, ela tem uma história. E a história dela, para muitos, não é uma história favorável. Porque quando falamos do Egito, o Egito é um lugar de opressão. Lugar onde as pessoas andavam cabisbaixo, clamando a Deus, pedindo socorro. E agora, uma serva que estava no Egito é colocada dentro de um lar com uma promessa. E logo após a promessa, ela é incluída a essa promessa.
E o texto vai dizer que Abraão, ele toma posse dessa serva, deita com ela e ela agora começa a gerar. Me permita, vocês que nos ouvem na tarde desse dia, por intermédio dessa transmissão, abrir um parêntese aqui nessa tarde, porque existe um perigo. Após conceber a vitória, o milagre da parte de Deus, porque o texto é claro em dizer que enquanto ela servia, ela se dedicava. Enquanto ela era apenas reconhecida como serva, ela se dedicava. Ela dava à sua senhora e ao teu senhor. Ela tinha um compromisso com a obra dentro daquela casa. Só que o texto vai nos dizer que após ela perceber que está gerando, o comportamento dessa serva muda. O comportamento dessa serva já não é mais de serva. Ela já começa a não mais se ver como serva no ambiente. Porque ela estava gerando. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem da tarde desse dia, o título seria: os meus frutos e os teus frutos não anula a identidade que os céus têm sobre a minha e sobre a tua vida. E H, por alguns momentos, ela passa desapercebida disso. H, ela passa desapercebida deste momento a qual ela foi inserida. A confiança que foi dada a ela naquele momento. E H talvez era uma mulher que prestava um copo de água à sua senhora. H, ela não dava um passo sem dizer à tua senhora: olha, eu estou indo. E tal horário eu vou retornar. Eu prometo não demorar. Porque antes de gerar, H sabia que ela tinha uma identidade. H sabia que acima dela existia um senhor, uma senhora. Alguém que controlava os passos dela sobre essa terra. Mas o texto diz que quando H gera, H muda de comportamentos. E muitas das vezes não é diferente com a minha vida e com a tua vida. O Senhor, Ele nos trouxe de um momento passado e difícil. O Senhor, Ele te resgatou lá do Egito, te trouxe para dentro de um ambiente, para te fazer servo dentro desse ambiente, para que você pudesse ter uma vida controlada por Ele. E só que, meu irmão de Jair, infelizmente, nós precisamos andar ligado com os céus, porque nós corremos um grande risco de quê? Eu não prego de mim mesmo, eu não falo de mim mesmo, eu não louvo por mim mesmo, eu não vou para lugar nenhum de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho um dono. E esse mesmo dono um dia me comprou. E não foi com qualquer preço. Foi um preço incomparável. Foi um preço que não vem à mente de nenhum dos senhores que me ouvem, da senhora que me ouvem por intermédio dessa transmissão. E H, após perceber que está gerando, o comportamento de H, ela muda com a tua senhora, ao ponto de deixar a senhora triste, porque ela confiou em H. Ela depositou a confiança em H. Ela vai gerar, ela vai trazer frutos e ela não vai mudar. A postura dela aqui em casa vai ser a mesma. Só que H está fazendo diferente. E todas as vezes que nós fazemos diferente daquilo que o Senhor nos chamou para poder fazer nessa terra, somos dignos de correção. E nem sempre nós estamos preparados para uma correção. Nós estamos prontos para, quem sabe, o seu líder, o seu pastor, a sua liderança te chamar no canto e dizer: olhe filho, olhe filha, esse caminho aí não é propício para você.
Esse caminho aí é caminho diferente do que os céus têm para você. E logo que nós recebemos uma correção, se nós não tiver com o coração ligado com os céus, o que tende a vir na nossa mente é que nós estamos sendo humilhados. É que alguém está nos pisando. É alguém que está desfazendo da nossa vida no ambiente. E nem sempre quer dizer acerca de humilhação. Porque se o comportamento está errado, você está debaixo de uma liderança. E a tua liderança tem total responsabilidade pela tua vida, para poder te chamar abaixo de Deus, para poder te corrigir. E muitas das vezes nós não estamos preparados para a correção. E logo que nós não estamos preparados, a intenção é: eu vou sair daqui. Estão me humilhando aqui nesse lugar. Estão me pisando. Não estão me dando mais a oportunidade. Derevaçu de Candaraio. Já não estão me olhando da mesma forma. A paz do Senhor do irmão A, do irmão B já mudou comigo. Eu observei que o pastor já não me olha como antes. E quem foi que disse que é o pastor que controla a tua vida? Quem foi que disse que você caminha acerca das paz do Senhor que dão a você, minha santa? Vá subir de Candaraio. Quem foi que falou que você está no ambiente para poder agradar o homem? Me deixe aqui parafrasear nesse texto e aplicar ele sobre a tua vida. Quem foi que te resgatou com alto preço? Quem foi que foi lá onde ninguém dava nada, onde você estava um dia? Quem foi que pegou na tua mão e disse: eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho uma promessa liberada sobre a tua vida, eu ainda tenho uma promessa liberada sobre a tua casa? Responde para você mesmo aí aonde você está. Quem foi que foi lá? Neravaçu de Candará. Quem foi que pegou na tua mão e disse: aqui tu não vai ficar? Eu tenho visto as opressões que tem feito a você. Foi o Senhor que foi lá no Egito me buscar e te buscar. E nos trouxe para um ambiente. E não foi para poder agradar pessoas. Não foi para poder andar sendo abraçados por pessoas. Foi para poder o servi-lo. Foi para poder, quando ele disser levanta e fala, você tem que falar. Levanta e prega, você tem que pregar. Levanta e louva, você tem que louvar. Mas o negócio aqui em casa está apertado. As coisas aqui em casa fugiu do controle. Mas quem foi que disse que é acerca do controle? Quem foi que disse que é acerca do que você está vivendo no teu lar? Neravaçu de Candarácia. É acerca de um chamado. É acerca de alguém que depositou a confiança em você e disse, quando alguém não olhava para você lá onde você estava e disse, eu confio nela, eu sei que ela pode, eu sei que ele pode. E o Senhor te trouxe aqui para poder te dizer, você é serva. Você é servo. Só que algumas das vezes a circunstância tende a isso mesmo. E esse que vos fala aqui, por muitas das vezes, pensou em parar. Pensou em desistir. Por conta de muitas das vezes eu esperar abraços. Esperar um aperto de mão. Esperar um eu estou contigo. Mas só que um belo dia o Senhor entrou no meu lar e disse, se eu estiver contigo, Fábio, basta. Se eu segurar nas tuas mãos, Fábio, basta. Porque eu te levantei nesta terra com um propósito. O Senhor te levantou com um propósito. O Senhor, Ele te fez gerar com um propósito. E Ele confiou em ti nesse propósito. Então, quem sabe a sua atitude é igual a de Agar. A vontade foi de fugir, foi de abandonar.
E todas as vezes, pastor Gesso, que um homem e uma mulher que tem chamado de Deus, aonde os céus confiou a ele uma responsabilidade de um chamado, tenta fugir desse negócio, o céu prepara um encontro com ele. Independente de onde você esteja, o céu marca um encontro com você. Quer seja na tua casa, ou quer seja no deserto que você está adentrando. Porque tem deserto que é os céus que nos coloca. Lembra de Jesus? Foi os céus que conduziu Jesus ao deserto. Mas tem deserto que é nós mesmos que adentramos. E adentramos porque tentamos fugir do chamado. Tentamos fugir do propósito que foi confiado com a nossa vida. E os céus dão corda. O céu diz assim, pode ir, vai indo, vai indo. As coisas podem até na tarde desse dia parecer para você favorável. Mas o céu marcou um encontro contigo na tarde desse dia para poder falar com você, para poder liberar uma palavra e dizer, não foge. Não foge daquilo que os céus confiou sobre a tua vida, mulher. Não foge. Porque uma coisa é os céus te colocar sobre um deserto. E outra coisa é você, nas suas próprias atitudes, adentrar sobre um deserto. E Deus, Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso com a minha e com a tua vida, que Ele prepara momentos como a tarde desse dia, como aquele momento que Ele preparou para Agar. Porque o anjo do Senhor encontra Agar num deserto. E aí o interessante é que o anjo para Agar e diz assim, Agar, serva de Sarai. É o céu dizendo, Agar, eu te conheço. Eu sei a quem tu serve, Agar. Eu estou vendo você acelerando os passos e correndo em meio a esse deserto. E o céu te mandou fazer uma pergunta na tarde desse dia. De onde tu vem e para onde tu vai? E interessante é que o texto vai estar no texto. O anjo pergunta e Agar só responde a primeira pergunta do anjo. Diz assim, olhe, eu estou fugindo. Eu estou correndo porque o lugar onde eu estava, estavam me humilhando. A minha senhora, lá onde eu servia, estava me pisando, estava me maltratando. Eu imagino um anjo perguntando, sim, tudo bem. E para onde tu vai, Agar? Qual é o direcionamento, Agar, que você vai tomar agora? Eu imagino Agar dizendo, eu estou esperando o Senhor me trazer um direcionamento. Eu estou esperando o Senhor me dizer o que é que o céu tem para mim. Diga para mim aí. Qual é a resposta dos céus? Porque no deserto eu já estou. E já que o Senhor me encontrou, me diga qual é o direcionamento. Eu imagino o coração de Agar se alegrando. Se o anjo me encontrou, certamente o Senhor me viu. E se ele me viu, ele vai me dar apoio. Ele vai dizer, foge mesmo, Agar, estão te humilhando. Foge mesmo, Agar, está te pisando. Só que o que me chama a atenção é a resposta do anjo. Agar, eu até sei que estão te pisando lá dentro. Eu até sei que estão te tratando de forma diferente lá no ambiente, Agar. Eu sei que tem pessoas que era para pegar na tua mão para te ajudar e nem está te ajudando lá dentro. O Senhor está falando com pessoas aqui. Eu sei que lá dentro tem pessoas, Agar, que era para poder te tratar melhor. Mas é porque você não entendeu, Agar. É que ali dentro o seu papel é de serva. E servo não precisa ser servido. Servo foi colocado no ambiente para servir. E está aí um dos motivos aonde muitos têm quebrado.
Me perdoe a palavra, a cara nos dias de hoje. Porque está esperando o irmão vir abraçar e esquecendo que é servo. Se não veio te abraçar, abraça você, servo. Irmão que não veio te dar um copo de água, você é servo. Se não veio te dar água, dá você, servo. Se não veio te convidar, convida você, porque você é servo. Mas vamos fazer um trato aqui na tarde desse dia. H, volta. Já que você não tem um direcionamento para a tua vida, H. Já que você, H, saiu correndo e esqueceu a tua identidade lá, de serva, você vai voltar. Porque é sempre assim, irmão Jair. Eu nunca vi ninguém saindo nas pressas e não esquecer algo. Já observou quando você sai às pressas correndo para uma consulta, para um horário marcado, e aí dá errado, esqueci a identidade, esqueci o documento. E aí quando chega lá, não é porque é ruim, é o sistema. E se na terra existe um sistema para ser atendido, por que no céu seria diferente? Por que nos céus teria que ser diferente? Já que você saiu com pressa, esqueceu o documento, o teu nome como servo aqui, o ambiente lá era para você servir, você queria ser agradado. E é por isso que você está fugindo do ambiente. É por isso que você está abandonando o chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai mais dar um passo para frente. Você agora vai ter que voltar. Dá 20 para trás. Volta lá e se humilha. Se humilha debaixo da mão da tua senhora. Se humilha debaixo daquela que te comprou. Se humilhe debaixo daquela que tem autoridade sobre a tua vida. E depois que você se humilhar, que você retornar, o céu já tem coisas grandes para a tua vida. E é tão verdade, o texto vai dizer que os céus viu tanto H, que sem ela imaginar, o anjo diz assim, ó. E eu já vou te dizer uma coisa. Você está grávida. Você está gerando. E talvez não seja sobre você, é sobre o que você está gerando. E já que você está gerando e você não sabe o que você está gerando, eu vou te dizer. O que você está gerando tem nome. E você está gerando um menino. E o nome dele é Ismael. E Ismael já tem promessa nos céus aqui, H. Ismael vai ser tão grande, tão grande, tão grande nessa terra. E aí, quem sabe, o Senhor está liberando essa palavra para a vida de pessoas nessa tarde. Que até hoje você está sem entender por que o deserto na tua vida. Talvez você está sem entender aí para onde você vai. E aí o Senhor preparou essa tarde para poder te dizer, volta. Não tem mais como dar um passo à frente, tem que retornar. Volte e se humilha debaixo das mãos daquele que te comprou. E não estamos falando de um preço de dinheiro, não, dinheiro, não, é mais que isso. Aquele que te comprou, aquele que foi lá onde ninguém te olhou, lembra? Quando você andava em caminhos tortuosos nesse mundo, aonde pessoas passavam por você e não dava nada. E aí Jesus foi lá e te levantou e disse, você é minha serva. Você está sendo levantado para servir. E o céu está dizendo, volta. Volta porque já existe uma promessa liberada sobre a tua vida. Já existe uma promessa liberada sobre a tua casa.
E quem sabe você ligou esse rádio, ligou essa transmissão na tarde desse dia, pedindo a Deus uma resposta, porque você já não aguenta mais o estado que você está vivendo, e os céus está dizendo: volta, volta, volta depressa, se humilha, chora, naracandarassúria. Eu vou falar o que os céus está me dizendo aqui. Para você que já está aí sentado do outro lado, sem se conter nessas lágrimas aí, que tomou posse dessa palavra, está em choros, em prantos, os céus ele está te vendo. E por isso o céu está mandando eu liberar a palavra sobre a tua vida. Diga para ele que eu vi ele na tarde desse dia. E aonde você está sentado aí ouvindo a minha voz, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, porque nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar pela tua história. Nós vamos orar porque você entendeu a palavra. E o teu coração já não aguenta mais. O teu coração já não aguenta mais. E o céu adentrou sobre o teu lar. O céu te alcançou aonde você está. E a proposta do céu na tarde desse dia para a tua vida é: volta. Ah, mas como vão estar falando de mim? Não importa, volta. Ah, mas não me ajudaram, volta. Mas não veio me visitar, volta. Mas não fizeram nem questão quando eu saí de lá. O céu está dizendo: volta. Volta porque você é servo. Volta porque você é serva. E vai voltar com direcionamento. Não espera ninguém te abraçar, não. Abraça você. Não espera ninguém te servir, não, serve você. O silêncio de Deus para a tua vida já vai bastar. Fica silêncio. E deixa que os céus trabalhem em favor da tua vida. Porque essa palavra está sendo liberada para dentro de lares aqui nessa tarde. Essa palavra está sendo liberada para casamentos aqui essa tarde. Essa palavra está sendo liberada para vidas aqui essa tarde, para jovens que um dia pensou em abandonar tudo, desistir de tudo. E o céu está dizendo para você na tarde desse dia: volta, volta, e eu quero orar pela tua vida. Neste momento eu quero orar pela tua casa. Aonde você está agora, coloque a mão no teu coração. Eu quero, junto com os meus irmãos, com o pastor Gesso, aqui nesse ambiente, levantar as nossas mãos. E aonde você estiver ouvindo esta palavra, que os céus te concedam força. Que os céus te concedam força na tarde desse dia. Olha aí, Senhor, esse homem. Olha aí, Senhor, essa mulher, meu Pai, que nos escuta na tarde desse dia. E entendeu o propósito da tua palavra. Nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para te pedir, meu Pai amado, que alcance esse coração. Que alcance essa vida, Senhor. Conceda a ele, conceda a ela força. Dê força, Senhor, para retornar, Senhor amado, aos teus caminhos. Porque não é fácil, meu Deus amado. Mas sabemos que o Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, nos ajuda. Porque o teu mesmo Espírito Santo me ajudou e tem me ajudado. O teu mesmo Espírito Santo ajudou os meus irmãos que aqui junto comigo oram na tarde desse dia. E nós te pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito Santo ajude esse homem, ajude essa mulher na tarde desse dia. Dá ela força.
Dá a ele ânimo, Senhor. Ajuda a voltar a te adorar. Ajuda a voltar a orar, Senhor, como antes. Ajuda a orar, Senhor. Ajuda a ter sede da tua palavra. Ajuda, Senhor, a voltar, Senhor amado, de onde parou. Ajuda ele a pegar a identidade de servo, para poder te servir, meu Pai, com ânimo e com alegria. Oh Deus, é isso que nós te pedimos em oração, acreditando que a tua palavra não volta vazia, Senhor, e que na tarde desse dia a tua palavra alcançou vidas. Já te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.